Eu sou professor, né? Depois, sou psicólogo social, tá? E o que é que o psicólogo social faz? O psicólogo social é um psicólogo que trabalha com grupos. É que, por exemplo, quando grupos de pessoas fazem o que fazem, o que é que elas estão pensando quando estão fazendo o que estão fazendo? Por exemplo, quando alguém vota, o que é que está passando na cabeça dela, daquele grupo que levou ela a votar assim, tá? Eu trabalho sobretudo com preconceito. Quando as pessoas são preconceituosas, o que é que elas estão pensando a ponto delas considerarem justificado isso, e por aí vai. E, por fim, eu sou psicólogo clínico, principalmente na área infanto-juvenil, tá? Trabalho com adultos também, tá? De todas as idades, mas é o que eu me dedico mais, o que eu estudo mais, é infância e adolescência. Mas trabalho com todas as idades, mas é o que eu me dedico e trabalho mais. E nessa noção, me formei, né, como psicólogo, e dedico quase toda a minha carreira aos estudos sobre preconceito, né? Eu dediquei o meu mestrado e o meu doutorado a estudar um fenômeno chamado paradigma da identificação de armas, que estuda o quanto as pessoas, basicamente, né, o quanto as pessoas confundem objetos com armas, quando essas armas ou objetos são seguidos de faces negras. As pessoas tendem a confundir mais um objeto qualquer, como um celular, por exemplo, com uma arma de fogo, quando é uma face negra que precede esse objeto. Por outro lado, as pessoas tendem a confundir uma arma de fogo com um objeto qualquer, quando é uma face branca que precede. Também trabalho com estudos de preconceito, com policiais, mais com a ideia da capacitação, né, para preconceito e racismo. Sou psicólogo clínico, né, como eu já tinha falado, e me dedico também aos estudos de saúde, recentemente, mais especificamente saúde mental, e o quanto isso pode ser influenciado por preconceito e racismo, né? Porque já é demonstrado que pessoas negras, elas apresentam mais traços de depressão, tendência a se deprimirem, são mais ansiosas. Mulheres negras, né, são as que sofrem mais com depressão anteparto e pós-parto, e o que mais mata mulheres negras por mortes evitáveis no Brasil são problemas de parto, porque pessoas negras, né, levam 5 minutos a menos numa consulta. Mulheres negras são menos examinadas quando vão ter os seus bebês, enfim, levam mais tempo esperando para serem atendidas, enfim. Então, eu estudo os processos psicológicos por trás disso, né? Enfim, sou professor também do curso de psicologia da Unifax, lá eu trabalho com estágio, e sou também coordenador do grupo de pesquisa chamado Processos Psicológicos e Questões Sociais, lá da Unifax também. Então é isso. Se vocês também quiserem falar os nomes de vocês e tudo mais, vocês quem sabem. Ou então a gente pode seguir, aí são vocês quem mandam. É melhor seguir pelo tempo. Pronto. Então, gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de começar com algo, tá? Só um instante, eu vou passar aqui um link para vocês, e eu, portanto, gostaria que vocês entrassem nesse link, respondessem o que está lá. Opa, isso. Eu quero que vocês entrem nesse link e respondam uma pergunta, a primeira pergunta, tá? Que está lá. Peraí, acho que o chat não está funcionando. Deixa eu só entender. O link. Eu vou passar agora. Vou passar agora. Pronto. Entrem aí nesse link e respondam a primeira pergunta. São 3. Quando responderem a primeira, me fale, que aí eu passo para a próxima pergunta. Não saiam do aplicativo, tá?
Se tiverem qualquer dificuldade, é só me falar. Você vai passar para a segunda depois que todo mundo responder? Pronto. Sim, sim, perfeitamente. Eu já respondi. Ao passo que forem respondendo, vão comunicando. (14 pessoas já responderam, são 20. Feito. Eu acho que agora todo mundo foi, porque tinha 31 eu creio que seja comigo, né? Vamos. Agora eu quero que vocês respondam a próxima pergunta. Se mantenham no aplicativo, tá? Apareceu? Apareceu. Sim, respondido já. Muito bem. Só falta mais um. Prontinho. Se mantenham no aplicativo. Eu vou fazer a terceira e última pergunta, tá? Só falta mais uma pessoa. Prontinho, muito bem. Vamos lá, vamos ver os nossos resultados. Vamos ver como é que ficou isso, tá? Vamos ver. Eu agora gostaria de compartilhar com vocês os resultados, tá? Estão vendo a minha tela? Vem? Sim, sim. Eu perguntei para vocês. Vocês estão vendo? Não estão vendo minha tela? Estão vendo? Está vendo você. Agora saiu a tela do resultado. Ué, o que aconteceu? Será que a internet não está aguentando? Peraí, vamos tentar de novo. Pronto. Estão vendo agora? Agora. Ok. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: você considera o Brasil um país racista? Aí todo mundo disse que sim. Tá? Não teve uma pessoa que tenha dito que não, tá? Aí eu perguntei: você conhece alguém que seja racista? Quase todo mundo disse que sim, tá? Quase todo mundo disse que sim. Aí
Eu perguntei, você se considera uma pessoa racista? Quase todo mundo disse que não. Tá? Veja. Vocês moram em que país? Fala aí, alguém quer falar? Qual é o país que a gente vive? Brasil. Pois é. Eu perguntei se o Brasil era um país racista. O Brasil, o país onde vivemos, é racista. Conhece alguém que seja racista? Quase todo mundo diz que sim. Agora, as pessoas que consideram alguém racista e que são de um país racista não se consideram praticamente. Por quê? Vocês são o último biscoito do pacote. Qual a explicação vocês dariam para isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu arrisco falar aqui, Gilmar. Eu acho Sim, que a gente vem sim de uma cultura racista, tá? Meu nome é Dalva. Mas as pessoas também, muito disso se desmistificou e esse preconceito, esse racismo, ele deixou de existir. Você vem de uma família racista, você vem com aquela cultura enraizada, mas à medida que você vai aprendendo sobre, também existe a possibilidade de você mudar a sua mentalidade. Então, talvez alguém tenha respondido aqui que não é atualmente, mas que talvez tenha sido justamente por vir de uma cultura que a gente sabe que ao longo dos anos sempre foi racista, né? Hoje é que a gente tem uma outra mentalidade sobre a questão do racismo e até a própria mudança de postura. Ok, você usou uma expressão interessante. É só para começar, porque ainda tem coisas que gostaria de dizer. É uma cultura. Cultura são coisas difíceis de mudar, inclusive difíceis de mudar sozinho. Cultura é igual língua. Se você está naquele ambiente, você repete. Você pode até aprender outras línguas, mas você continua pensando naquela língua. Racismo, de fato, é um traço cultural. Fica esse pensamento, tá? Teve alguém que levantou a mão, acho que foi Suzana. Só um minuto que eu vou mudar aqui de máquina para falar. Tá, tudo bem. É uma coisa para se pensar. É uma coisa para se pensar, né? Mas o racismo é uma coisa bem mais profunda e as pessoas nem notam quando estão fazendo, né? Mas é uma coisa para se pensar. Então essa coisa de mudou a mentalidade, ainda que você tenha crescido naquele lugar, ainda parece deixar pontas soltas. Diga, Suzana. Era isso que eu ia falar, assim, embora eu tenha respondido que eu não me considero racista, mas em alguns momentos eu acredito que nem eu perceba que determinada fala ou determinada atitude pode estar sendo racista, justamente por isso já está enraizado, né, por ser cultural, ser estrutural, na verdade. Então, pode ser que em alguns momentos eu reproduza isso, mas estou em busca mesmo da transformação, da evolução, como muita coisa, né, eu já mudei, né, já aprendi. Então, por isso que eu acredito que às vezes a gente diz que não, mas a gente acaba fazendo e não percebe. Exato, eu vou nessa direção, inclusive porque, como eu havia falado, é uma coisa que é muito profundo, tá? É um traço cultural, como foi trazido aqui. E foi só para a gente começar, né, essa discussão. Eu agora vou seguir em frente e queria começar a explicar algumas coisas para vocês, tá? Uma delas, eu queria, antes da gente chegar na noção de racismo, pessoal, eu queria primeiro falar que seria preconceito, tá? O que é preconceito, gente? É uma atitude de hostilidade ou de prevenção ou hostilidade a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque ela pertence a tal grupo, presumindo que essa pessoa possua as qualidades desagradáveis do grupo. Ou seja, eu sou um membro, por exemplo, uma atitude de prevenção, mas aqui na psicologia social, quando se fala de atitude, é uma coisa que está passando do lado de dentro, tá? É porque na psicologia social ainda usa essa expressão atitude no sentido mais antigo. É como se fosse assim, pensamentos e sentimentos de prevenção, tá? Ou de hostilidade, ou seja, pensamentos negativos a uma pessoa que pertence a um grupo simplesmente por ela pertencer a tal grupo. Por exemplo, quando eu entro
em uma loja, muitas vezes o segurança me segue, tá? Ele me segue. Porque pode ser que na cabeça dele, ele segue quem? A uma pessoa, Gilcimar, tá? Que pertence a um grupo. Qual é o grupo que eu faço parte, gente? Negro, tá? O grupo que eu faço parte é negro, tá? Porque essa pessoa está pensando, simplesmente por eu pertencer a esse grupo, tá? Vou aqui de novo circular a palavra grupo. Porque ele acha que eu tenho essas qualidades desagradáveis que as pessoas acreditam a respeito desse grupo, tá? E quais são essas qualidades desagradáveis, pessoal, não precisam corresponder à verdade, tá? Não precisam corresponder à verdade. Pode ser uma coisa que se repete, as pessoas acreditam. Quais são as características desagradáveis, inclusive, que se difunde, que se ventila por aí sobre a população negra? Ladrão, violento, burro, e por aí vai. Se eu entro em uma loja, normalmente isso acontece quanto mais chique, quanto mais chique é a loja, mais isso tende a acontecer, tá? De repente ele começa a ter pensamentos de prevenção, tá? Porque entrou uma pessoa negra e nessa cultura onde vivemos se difunde a ideia de que pessoas negras, entre outras coisas, são ladras, tá? Já que eu sou uma pessoa negra, pode ser que ele esteja pensando que eu seja ladrão. E agora ele vai me seguir para evitar que isso aconteça, tá? Também tem uma definição que ela é mais curta, mas é mais abrangente, que é uma atitude com base no grupo qual determinada pessoa pertence. Por quê, gente? Porque nós podemos ser preconceituosos até mesmo quando a gente está querendo ser agradável. Epa, eu acho que sumiu de novo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? A gente está vendo, não, mas está tá parado. Não estão vendo? Está parado no primeiro. Não. Estão vendo mudar? Parado na primeira página, não. Certo, peraí, eu vou dar Não um está na apresentação, não. Está no PowerPoint, eu acho. Na parte inicial. Está no PowerPoint, mas não está na tacinha, né? E agora está passando. Vou tentar de novo para ver se agora... Vocês estão vendo mudando de uma lâmina para outra? Não. Não? Então vai ter que ser diminuído mesmo. Não tem problema. Agora estão vendo e estão vendo mudar? Sim. Pronto. E a definição pode ser também uma atitude, tá? Com base no grupo social o qual a determinada pessoa pertence. Porque muitas vezes você pode ser preconceituoso, que é o quê? Você acreditar que aquilo é daquela pessoa. Até querendo ser gentil, tá? Por exemplo, tem 2 exemplos. Uma vez, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiquei ali no eixo Espanha e Inglaterra. Aí teve uma pessoa, um amigo meu, falou, você vai para a Europa, olha, gente igual a você lá, é artigo de luxo, viu? Você vai se dar bem. Porque existe esse estereótipo do negro, bonito, hipersexualizado e por aí vai. Ser desejado, ser notado, na hora certa, do jeito certo, pela pessoa certa, é muito interessante. Mas se você insiste naquilo, a primeira coisa que você pensa de uma pessoa é isso, você pode objetificar. Já tem estudos que mostram que o excesso de desejo também leva à objetificação, tá? Teve um cara que num podcast ficou falando do corpo de uma garota. Aí a menina achou aquilo absurdo. Ela falou, você não pode falar do meu corpo assim, não sei o que. Mas eu estou elogiando. Ela falou, não, mas você não pode falar assim de mim. Não é assim, tá? Ou seja, aquela pessoa está ali, tem uma série de estereótipos a respeito daquela pessoa, inclusive estereótipos que têm uma aparência positiva, e você direciona aquilo, principalmente para aquelas pessoas. Por isso que é uma atitude com base no grupo ao qual essa pessoa pertence, o grupo de onde ela vem. Não precisa sempre você estar com pensamentos negativos a respeito dessa pessoa, tá? Pode ser positivos também, mas não deixe de ser preconceituoso. E o fim do preconceito, no fim, é sempre negativo. Vocês entendem o que quero dizer, o que trouxe até agora, pessoal? Entendem? Perfeito.
Sim, sim. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre preconceito é que a manifestação comportamental do preconceito é a discriminação, tá bem? Como eu já havia falado, o preconceito é um processo que ainda está passando aqui, tá? A discriminação é quando a gente torna público o nosso preconceito. Por exemplo, esse rapaz ter falado para mim que eu na Europa seria artigo de luxo. Isso foi uma discriminação, tá? Isso foi um tipo de discriminação. O segurança ter me seguido foi uma discriminação em decorrência do preconceito que ele estava sentindo, tá? Esse rapaz ter falado assim com essa garota foi discriminação. Tá? E tem outras formas de discriminar, tá? Xingar, pagar menos para uma pessoa por ser mulher, por ser negra. E a maneira mais intensa de discriminar é matar. Tá? A forma mais intensa de discriminação é matar. Tá? Como o nosso tempo está curto, eu queria ir direto para um processo, que é o que eu creio que é mais importante aqui, agora que sabemos o que é preconceito. Nós vamos falar sobre racismo. Tá? O que seria racismo, gente? Racismo é uma forma particular de preconceito acrescida do que, pessoal? De 3 coisas, tá? Ou seja, o racismo, ele é uma forma de o que você tratar determinada pessoa de acordo do lugar de onde ela vem, de acordo com o grupo de qual ela pertence, de acordo com o que ela é. Porém, quais são as características, gente? Classificação de raças a partir de fatores biológicos, porque é uma coisa que você usa para diferenciar o tom de pele, os lábios, o nariz, o cabelo e por aí vai, tá? Isso é uma coisa que é trazida pela biologia, tá? Caracterizada por processos biológicos. A premissa da superioridade de uma raça sobre a outra, tá? Você pode até não perceber, em parte importante do tempo você não percebe, mas se você resolve seguir uma pessoa negra sem qualquer justificativa prévia, é porque você acha que negros são piores que brancos. Tá? Se você sobe o vidro do seu carro porque está vindo um jovem negro na direção dele, é porque você acha que negros são piores? Sim. Eu tenho um amigo que ele foi assaltado por uma pessoa que ele disse que era alguém que ele nunca imaginaria, porque era uma pessoa branca com olho verde. Tá? Ou seja, ele acha que brancos são melhores que negros, sim, a ponto de ele nem acreditar que essa pessoa é capaz de fazer uma coisa tão complicada quanto assaltar alguém. Tá? E, por fim, a racionalização de práticas institucionais, e a racionalização aqui, gente, é no sentido de justificar, mesmo que você não perceba por conta da profundidade que o racismo ganha, tá? Ou seja, o racismo virou hábito, é um jeito da gente estar no mundo. Você tem uma série de justificações institucionais e culturais que formalizam a dominação de um grupo racial sobre o outro. Por exemplo, aquele rapaz que foi assassinado até a morte na Carrefour. As pessoas diziam, olha, ele era muito mal educado, ele vinha aqui, era bastante mal educado. Tá tudo bem. O rapaz foi assassinado. Tá? Ah, você viu como ele era enorme, era maior do que os seguranças. Olha, ele foi assassinado. Tá? Ele já tinha vindo aqui outras vezes feito isso. Ele foi assassinado. Tá bom? E outros aspectos, por exemplo, culturais. Tá? Se eu disser cabelo ruim, você não precisa se esforçar para entender que eu estou falando de cabelo crespo. Inclusive, por quê? Ou seja, e quem tem cabelo crespo, em sua maioria, são pessoas negras. Tá? Se eu disser cabelo bom, ninguém precisa se esforçar para entender que eu estou falando de cabelo liso. Tá? Ou seja, bom e ruim, assim, determinadas coisas relacionadas a determinados grupos estão tão associadas a coisas ruins ou a coisas boas que basta eu usar a expressão cabelo ruim e cabelo bom, que eu já sei para quem é que eu estou me referindo. Tá? Me acompanham até aqui?
Sim. Sim. Ou seja, está muito normalizado o maltrato a um determinado grupo. Que isso acontece sem a gente perceber, tá? E muitas vezes, quando nós fazemos, a gente ainda fica tentando racionalizar o processo, justificar o processo, porque a gente nem acredita que a gente é racista, porque racismo virou um hábito. E é hábito por quê? Porque é um traço da cultura, tá? E tem 3 maneiras da gente entender o racismo, ou melhor, o racismo a gente pode dividir em 3 partes para a gente entender, é tudo parte de um processo, que é o racismo individual, institucional e cultural, gente. O individual é o racismo que ocorre pessoa a pessoa, face a face, cara a cara, tá? Por exemplo, uma vez eu fui numa sorveteria, teve uma menina que ficou dizendo cabelo feio. Ela queria que eu escutasse aquilo, tá? Ali estava acontecendo cara a cara um indivíduo com o outro, em tempo real, tá? Existe o racismo institucional, que é o racismo que ocorre dentro das instituições, nas empresas, no trabalho, nas escolas, na justiça, tá? E a instituição pode não ter planejado prejudicar a população negra, mas por conta de as pessoas estarem inseridas naquela cultura, elas acabam fazendo isso, como por exemplo, mulheres negras, elas levam mais tempo para serem atendidas no parto. Existem mulheres negras que quando vão ter os bebês que relatam que dizem, olha, você é forte, aguenta mais um pouquinho, tá? Por exemplo, tá? Uma pessoa no trabalho, já se sabe que mulheres recebem até 35 menos que um homem com a mesma instrução, tá? Quando você é mulher negra, isso aumenta ainda. Pessoas negras com a mesma formação podem receber até 30% a menos. E o cultural. O racismo cultural é esse processo, quando já é um traço da cultura, tá? Já virou hábito. E uma das formas da gente perceber que aquilo é traço da cultura é quando a gente se comunica por código. Por exemplo, cabelo ruim é um código para me referir a cabelo crespo. Criado mudo, tá? Que é uma expressão que vem da escravização. Mulata, negrinha, pardo, tá? Ou seja, é tão preta, parte, né? A coisa tá preta, é tão parte da nossa cultura que a gente já se comunica como código, ou seja, aquilo já foi muito absorvido, tá? E agora, eu gostaria que vocês fizessem uma coisa. Eu queria que vocês vissem algo, tá? Quem não viu esse vídeo, vai ver. Quem nunca viu, vai ver de novo. Só um instante aqui para eu compartilhar com vocês. Então, vem minha tela. Deixa eu tirar aqui para poder compartilhar o som também. Estavam vendo minha tela? Sim. 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 Se por acaso vocês tiverem algum problema com o som, me avisem, tá? Ok. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O meu pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo.
que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Fechadora. E ela? Diarista? Limpa a casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. Ah. O nome disso é Ok. Alguém já tinha visto esse vídeo? Não? Bacana. Eu queria que vocês me dissessem o seguinte: aonde tinha o racismo individual ali? Uma coisa importante, perdão, gente, perdão. Que eu queria finalizar para falar com vocês, tá? Eu tinha falado de racismo individual, institucional e cultural. Mas essa maneira de explicar, gente, ela é sobretudo didática, tá? Porque estão todos relacionados e, no fim, acabam fazendo parte de uma mesma coisa. Por exemplo, hoje não, depois que eu coroei, assim, passei dos 40, isso diminuiu muito, mas quando eu era mais novo, pelo menos lá pela fase dos meus 20 e poucos anos, era muito comum a polícia me parar quando eu estava andando na rua, principalmente se fosse à noite, tá? Por exemplo, tem racismo individual, porque de todo modo teve um indivíduo que tomou aquela decisão. As pessoas não são passivas, tá? Tem o racismo institucional, porque teve uma pessoa que representa a instituição, polícia, lei. E tem o cultural, porque essa pessoa fez isso, essa pessoa que representa a instituição, tá? Ela fez isso, esse indivíduo, né, que representa a instituição, fez isso porque ele se desenvolveu em uma cultura que difunde a ideia de que pessoas negras, elas são, por exemplo, perigosas, ou seja, estão relacionadas. A divisão é, sobretudo, didática para que a gente possa pesquisar e explicar. Agora, finalizando, assim, digamos, a explicação principal, pelo menos, que eu queria trazer para vocês, eu queria que vocês me dissessem aonde foi que vocês viram nesse vídeo racismo individual. Eu acho que em todas as pessoas, né, elas sempre apontam individualmente que a pessoa ela era doméstica, tipo, não foi o grupo que falou, foi uma pessoa que falou que acho que nesse ponto aí. A tomada de decisão, exatamente. Isso. Que a pessoa poderia escolher não fazer isso. Não fazer. O racismo institucional. São pessoas do RH que estão representando uma determinada empresa, né? Então. Perfeito. Perfeito. E o cultural? Que preto não pode ter sucesso. Oi? Que preto não pode ter sucesso, está sempre subordinado a alguém. É uma coisa que é difundida na nossa cultura, tá? É uma coisa que é difundida na nossa cultura, por exemplo. Ou então, se você estiver correndo, a pessoa diz que você é ladrão. Isso já aconteceu comigo. De eu sair correndo, uma pessoa dizer que eu era ladrão, ou outra vez uma pessoa disse para mim que preto correndo era ladrão, tá? É uma coisa que é difundida na cultura. Aquela pessoa tomou aquela decisão de dizer que uma pessoa negra correndo dentro daquela instituição, aquela pessoa negra correndo dentro daquela instituição, ela teve essa decisão porque ela se desenvolve em uma cultura que difunde, inclusive, de que pessoas negras são violentas, mais perigosas, tá? Então, gente, nessa ideia de quando a gente fala de consciência negra, a gente está falando de, por exemplo, de ter, digamos, essa noção, tá? Porque existem algumas coisas que, muitas vezes, quando se está discutindo, quando se está falando sobre esses aspectos, as pessoas acham que é exagero, as pessoas acham que é mimimi, né, como muita gente fala, mas esse tipo de processo chega inclusive a custar a vida
de determinadas pessoas. Por exemplo, negros são o maior número de mortes no país, tá? As intervenções policiais chegam a ser de 75% de mortes de pessoas negras. E aí você podia me dizer, não é porque negros são maioria? Eu não sei, porque os negros são 55% da população. E a quantidade de mortes ultrapassa a média. E, estatisticamente falando, isso é chamado de anomalia estatística, que ou tem um problema no seu instrumento, ou então tem alguma coisa na realidade que está te explicando porque o número ultrapassa, tá? E a maior parte das vezes a gente não nota quando a gente está sendo racista, tá? Porque é uma coisa que a gente se desenvolve e a gente escuta desde criança, tá? Desde muito cedo e repetidas vezes, direta e indiretamente, tá? E muitas vezes a gente não percebe quando está fazendo isso, tá? E ter consciência é uma das coisas que está por trás também da consciência negra, da consciência racial, é meio que se apropriar desses processos, porque muitas vezes parece ser simples, e a maior parte das vezes as pessoas se apropriam da discussão de racismo meio que numa perspectiva de senso comum, e é muito mais que isso, tá? Às vezes a pessoa fala racismo ao contrário, é a mesma coisa, o racismo já não existe mais, hoje o preconceito é social. Não é tão simples, porque até mesmo nessas áreas sociais, nas questões em áreas financeiras, acadêmicas, são mantidos os intervalos entre brancos e negros. Então, se ter consciência racial levar essas coisas em consideração, que contribui, inclusive, para a gente estar mais aberto para políticas públicas, para as discussões que levam essas coisas em consideração, esse tipo de coisa. O que eu queria dizer de maneira básica era isso, tá? Porque a gente tem um limite do tempo e tudo mais, e agora se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, discordância também, pode ser, alguma contribuição, eu estou aberto, tá? O momento é agora, gente. Se não, a gente pode discutir mais uma coisinha e segue em frente, mas vocês quem sabe. Quer dizer, se for ainda der, óbvio. Eu quero falar. Certo. Deixa eu ir para outra máquina. Assim, é muito importante, né, isso que a gente está fazendo aqui, e realmente trazer isso para o debate, porque a gente percebeu agora que tem coisas que estão mesmo enraizadas que a gente não percebe. E às vezes eu também escuto algumas pessoas falando, é mimimi ou tal termo, não tem problema nenhum, mas tem, gente. Então é importante a gente buscar informação, buscar aprender. Eu digo que eu estou nesse caminho, nesse processo de aprendizado. Muita coisa que eu fazia e falava, hoje eu tenho consciência de não fazer mais. E eu acredito que palestras, leituras, tem um livro que eu amo, que eu sempre falo, quem me conhece, que é Um Defeito de Cor, que foi justamente numa palestra que a palestrante indicou, Vivian Caroline, que ela era da banda de Dá. Ela indicou esse livro. E aí eu fiquei louca para ler ele. Demorei até um pouco a conseguir, mas porque são quase 1000 páginas, mas assim, eu mergulhei de uma forma nesse livro e ele representou tanto assim para mim, trouxe tanta coisa assim de aprendizado, e hoje eu falo para todo mundo. Então, procurar ler, né, autores negros também, né, para a gente poder entender, e é isso, é buscar informação. Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai ter consciência, né, e mudar mesmo. Então, é isso. Ok, muito bem, muito obrigado, eu concordo também, esse conscientizado processo para que a gente possa mudar no que der para mudar, né? Porque tudo não vai dar para ser mudado agora. Eu acho que quem vai colher os melhores frutos são as próximas gerações, mas a gente está aberto para o debate, aberto para a discussão, já é muita coisa, já é muita coisa. Então,
Mais alguém? Pode ser discordância também, tá, gente? Eu tô aberto, não precisa ser só coisas favoráveis, não. Alguma angústia, alguma coisa, mas não precisa ser só coisas convergentes, não. Ok, eu acho que o pessoal tá tímido. Tá tímido. Uhum. Então, eu falo mais alguma coisa nessa questão, nessa discussão, ou como ficamos? Olá, Oi, boa tarde, boa, tudo bem? tudo e você? Não deixa de ser um aprendizado, né? O que você trouxe aqui. Eu queria relatar uma situação assim que aconteceu na minha família, né? Uhum. Eu tive um primo, eu falo eu tive porque infelizmente ele não faz mais parte deste plano. Sim. Ele era preto, aí em 2019 teve uma ação, né? A polícia, uma parte aderiu a uma greve, a outra parte não aderiu. E teve uma chacina em Castelo Branco. Ele morreu, outra pessoa também morreu. Meu primo era preto. E assim, era o primo irmão, né? Porque quem criou ele foi minha mãe. Aí, minha prima, irmã dele, né? Ela disse que a foto dele foi compartilhada lá na mesa do IML, né? Como um bandido que tinha morrido com troca de polícia. Uhum. Então, assim, o caso dele não é um caso isolado, né? A gente vê isso todos os dias, né? O preto, ele é visto nesse lugar de que ataca, de que mata, de que faz. E, assim, foi uma dor que até hoje, né? É uma dor que até hoje a gente sente. Isso foi em 2019, mas, assim, o que mais dói é saber que não teve justiça para a morte dele. Sim. Ele foi dado mesmo, na época, circulou isso nos grupos, e ele não estava fazendo nada, ele estava no lugar, outras pessoas também foram atingidas, um outro rapaz foi assassinado ali naquela mesma situação. Eu até relatei com uma pessoa, fiz assim, ele não foi morto no lugar, não chegaram e mataram ele, não chegaram para matar. Ele levou um tiro no pescoço, um tiro de... outro rapaz levou um tiro também, uma outra pessoa, uma mulher que estava vendendo coisa, uma vendedora ali naquele local, ela também morreu. Mas, assim, só fica na estatística, né? E com aquela notícia uma notícia falsa, né? Uma notícia falsa, porque não foi a realidade. Uhum. Tava tendo essas aglomerações que a gente vê em todo canto, em todo largo. Ele estava lá e no horário errado, na hora errada e no local errado, na hora errada, e pagou com a vida dele. E acredito sim que porque lugar de periferia, né? Na periferia não mora gente honesta, né? A periferia é vista como um local de bandido, onde a violência só cresce, mas a gente esquece de olhar no corredor da Vitória, que os engravatados, do cabelinho loiro, do olho verde, eles estão ali articulando, né? As coisas mais horrendas que podem existir dentro da sociedade, né? Infelizmente, isso pega só para o preto periférico, infelizmente. Sim. É um relato que eu queria trazer, né? Sim, com certeza. É uma coisa. Isso me lembra uma vez, eu estava falando com um professor policial sobre o processo, eu fui mostrar alguns resultados de pesquisa para ele, e uma das coisas que ele me respondeu é que você quer que eu trate as pessoas que moram na suburbana do mesmo jeito que eu trato as pessoas que moram na Barra? Foi uma coisa que ele falou. E tem estudos que mostram isso, que as pessoas confundem objetos, confundem determinados movimentos, como confundem objetos com armas de fogo, tá? Quando esse objeto
está associado a uma pessoa negra, confundem determinados trejeitos, traços corporais a coisas mais perigosas quando se trata de uma pessoa negra, e isso tudo faz parte do imaginário que tem como resultado isso daí que você falou, né? E da última vez que eu chequei, menos de 2% das pessoas das instituições, ligadas às instituições, né, que cometem esses tipos de atos, menos de 2% são responsabilizadas pelo que fizeram, né? Que aí vai na direção do que você me disse, não, de justiça, né? A justiça, ela pouco chega, e quando é determinada pessoa, as pessoas já ficam com uma série de coisas na cabeça e tomam determinadas decisões, dizem que viram até o que não estava lá, né? Enfim. Queria falar também. Ok. Meu nome é Dayala, né? Só para me apresentar. Eu sofri muito essa questão de racismo no ambiente familiar com minha avó. Uhum. Você falando sobre essa questão de cultura, a família de meu pai é branca, né? E a família de minha mãe é preta mesmo, de verdade. E minha avó, quando a gente era pequena, ela tinha mania de dizer, vem cá, negrinha. Inclusive, ela fazia isso até pouco tempo. E quando a gente cresce, a gente passa a estudar, a ter conhecimento, então eu comecei a corrigi-la. De que forma? Porque como ela já é uma pessoa muito idosa, ela tem 95 anos, então é mais difícil para ela compreender que aquilo é errado. Então eu passei a não responder. Toda vez que ela me chamava de negrinha, vem cá. O silêncio ficava. Então ela começou a perceber e começou a me perguntar. E eu comecei a explicar para ela o quanto aquilo era ruim, não só para mim, quanto para minha irmã. Né? Aquela diferença, porque ela chamava eu e minha irmã de negrinha, mas os outros primos, que eram todos claros, todos brancos, ela chamava pelo nome de meu neto. Então, existiu isso. Ela ainda, né, tenta se policiar, a gente tenta conversar muito com ela sobre isso. Inclusive, minha mãe não fala com minha avó há muitos anos por causa disso, porque minha mãe também é negra e minha avó também usava esse termo com ela. Mas é aquilo, né? É a cultura. E para alguns realmente é difícil, né, tirar essa visão. Eu marquei que eu não era racista, mas depois que eu vi, né, tudo que você falou, eu sou racista, porque eu sou daquelas que vou levantar o vidro quando eu vejo uma pessoa da minha cor de pele vindo em direção ao carro. Uhum. Tá, eu entendo que realmente, ainda mais Salvador, a maioria das pessoas são pessoas, né, pretas, são pessoas negras, então realmente o índice de violência entre essas pessoas acaba sendo maior, porém, eu afirmo, digo que realmente nessa questão eu sou racista. Não vou dizer que nessa questão vou mudar, mas vou passar a não julgar, né, tanto as pessoas a partir disso, porque eu sei que como eu sou mulher, ando muito sozinha, então eu penso mais na questão da violência, né, o que pode acontecer comigo, né, no ambiente sozinha, dentro de um carro, do jeito que as coisas estão. Mas eu quero agradecer, né, pela palestra, foi maravilhoso. Me fez lembrar coisas que eu não lembrava, mas me fez ver também o quanto conscientizar as pessoas sobre isso tem tido, sim, evolução, né? Hoje as pessoas têm mudado. Sim. Então, obrigada. Eu também agradeço. Não, porque nós somos todos racistas, porque nos desenvolvemos em uma sociedade racista, é um traço da cultura. Então, todo mundo compartilha. A única diferença é que pessoas negras, elas não são legatárias do racismo, tá? Elas, assim, enquanto grupo, elas não têm ganho, né? Elas não têm ganho. Não tem ganho algum, até mesmo quando elas fazem, né? Não é um sistema que as favorece, e o racismo é uma coisa que favorece pessoas brancas, ainda que, digamos, assim como o racismo não favorece a população negra, ainda que ela o reproduza, o racismo favorece pessoas brancas, ainda que eles tenham essa noção de que é errado, ainda que eles tenham esse policiamento. Por quê? Por exemplo, a maior parte dos professores universitários, a maioria dos universitários, a maioria das pessoas com condições financeiras altas, a maioria das pessoas que vivem até determinada idade, o maior IDH do Brasil, o IDH de pessoas brancas se aproxima de países que estão
no topo. O índice de desenvolvimento humano dos brancos no Brasil fica acima dos países de países desenvolvidos médios, né? Fica acima da maioria dos países, chega perto dos primeiros, né? E mesmo que uma pessoa branca tenha essa noção, essa sensibilidade, tem esses resultados, né? Mesmo que ela tenha essa sensibilidade, pessoas brancas cada dia que passa morrem menos no Brasil, né? Insisto, os índices de desenvolvimento humano chegam perto de países top. E pessoas negras, sejam elas conscientes ou não, reproduzam ela o processo ou não, elas são as que mais morrem, tá? Por exemplo, são os que têm os piores índices de desenvolvimento humano, os piores níveis de escolarização, os piores salários, são quem mais são maltratados nos hospitais, na saúde, por aí vai. Alguém levantou a mão. Fui eu. Bom, é só porque já está encerrando, já deu 14 horas, tá bom? E aí, se alguém quiser falar, contribuir com algo mais, para contribuir para a gente poder fazer... É um tema para a gente debater muito, e eu espero, Gilcimar, que a gente tenha outras oportunidades, e até você está convidado para vir aqui a Ômega, conhecer, viu? Ok. Estou à disposição. Para fazer mais esses debates, que eles devem ser constantes mesmo. É como a gente falou até mais cedo, antes de começar, né? Que não apenas uma palestra vai ser suficiente, não. É apenas um movimento para que a gente comece a ter essa consciência, né? O que fortaleça quem já está nesse caminho. Então, alguém quer falar algo mais? Agradecer, falar algo, dizer o que achou. Então é isso, ninguém tá todo mundo tímido. Não, agradecer mesmo. Eu acho que a gente está reflexivo, né? Acho que é um aprendizado importante. Eu também fiquei pensando muito quando você questionou sobre o racismo, que eu acho que vai muito além do que atitudes racistas, né? O entendimento realmente, né, do que isso representa, de não só não ser racista, mas ser antirracista também, né? De ter um comportamento que, enquanto pais, eduque filhos que possam seguir nesse caminho, influenciem pessoas da sua família, enquanto empresa, né, que a gente possa ter uma estrutura que não tenha espaço para esse tipo de discriminação e que a gente possa cada vez mais interagir e aprender, porque é um aprendizado realmente. Então, eu estou aqui humildemente me colocando nessa condição, sou eterna aprendiz e acho que foi muito bom. O tempo é curto, o tema é profundo, de extrema importância, né? E acho que a gente tem que fazer um ciclo, viu, Su? Fazer um ciclo de encontros e tal para a gente debater, porque eu acho que é muito importante isso para o nosso futuro, né? Para o futuro da humanidade, do comportamento das pessoas, e nós fazemos parte dessa família humana. E o que a gente faz e o que a gente planta daqui também vai repercutir lá na frente. Ok. Eu também quero agradecer muito por esse momento e também dizer que eu estou à disposição. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a todos também pela presença, pelas participações, foi ótimo. E vamos sim ter outros momentos. Tá bom? Certo, muito obrigado, pessoal. Grande abraço, bom dia para vocês, tá? Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigado. Tchau. Sim, a gente não vai fazer nossa prece, não entendi agora. Aí, o pessoal já saiu. Não, só não? Eu faço a minha prece sozinha. Essa prece é como se fosse um evangelho. Então eu posso fazer ela sozinha. Vocês fazem aí, eu faço aqui, tá bom? Não, pode fazer, a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Tchau. Não, agora eu vou sair. Saiu. Eu vou ter que sair. Acabou atrasando. Façam aí, eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer. Eu tô já com a fisioterapeuta, eu tô me aguardando. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Eu me Rosi, conseguimos. A gente ora pra gente. Olha só, eu e Rosi, a gente tentou, ela não vai. A câmera. Ela não é. E aqui? Você quer se ver aqui? E por que você está aparecendo lá? Boa pergunta. Eu e Rosi, a gente tentou configurações pra gente aqui, não foi. Eu não sei. Não, porque você está no lugar errado.
you